Ele tinha que ter o espírito do Didi. O Didi era um cara que zoava todo mundo. Ele não chegava lá, zoava o Mussum, Pássaro Grande, Dedé, Isso aí camufla. O Zacarias, todo mundo, o Didi zoava, cara. Ele tinha que ter um pouco... Falava, o cara me zoou. Foda-se. Ou usou o Rafinha, manda uma piada. Agora, processar por causa de um comentário que do TikTok dele é horrível mesmo, cara. Qual que é o problema de o cara emitir essa opinião? Falando, que papelão. A piada é que ele estava sequestrado, né? Então, o que acontece nisso também? Essa é uma opinião minha. Que hoje é difícil até dar opinião, que os caras acham que... Mas assim, a esposa dele pega carona com ele. Então o que ela faz? Ela quer ser uma influencer. Então ela usa da popularidade do Renato para ganhar seguidores. Então ela faz esses vídeos bizarros dele dançando, tal, não sei o quê. Até me lembrou esse livro que eu vou fazer, a biografia dos Trapalhões, eu entrevistei o Boni. Tá. E o Boni falou uma vez pro Renato que ele em 89, o Boni percebe que os Trapalhões, os índices de audiência estavam caindo e tal. Aí morre o Zacarias, o Mussum, ele fala assim, Renato, encerra, para com dignidade. Até um pouco antes da morte do Mussum, ele falou isso pro Renato. É melhor você parar no auge. Ele devia ter ouvido o conselho do Boni. Porque esses vídeos do TikTok acabam com qualquer reputação do Renato. Você vê que é uma coisa muito forçada, né? E é uma coisa muito mecânica, porque assim, ela posta e ele já responde em seguida, mas não é ele que responde, é ela que responde pra ela mesma, sabe? Gatona, eu te amo, tal, uma coisa muito... Enfim. É que eu não vejo TikTok, então... Não, mas é no Instagram que ele coloca também. No Instagram? Uns vídeos, umas dancinhas e tal. E ele podia chegar pro Rafinha e falar, se eu sou sem graça, imagina você, sabe? Dá uma... Devolver. Piada, Agora, processar... E aí surgir o quê? Fala, porra, olha só que coisa idiota, né? Porque o processo é uma forma de censura, né? A ditadura acabou, mas tem outros tipos de censura, né? O cancelamento é um tipo de censura. Hoje as pessoas se autocensuram com medo de serem canceladas. Ou de não falar as coisas que eu tô falando do comentário com medo de ser processadas. E da relação do Didi com o Dedé, o que você escutou do pessoal? Então, por que você não entrevistou o Didi? Não, eu ia entrevistar. Eu ia entrevistar. Porque o Dedé, eu vi você no De Noite com o Dedé, numa entrevista. O que acontece aí? Esse meu primeiro livro, O Cinema dos Trapalhões, eu entrevistei 132 pessoas. E era natural que dessas 132, algumas não falassem bem do cara. O Renato me recebeu na casa dele. Foi o último cara que eu entrevistei, foi o Renato Aragão. Fui na casa dele, cara. Puta, foi uma das maiores emoções da minha vida. Ir lá na casa dele, chegar lá, ver aquele rapazinho. Porque a televisão, você idealiza os caras, né? Você fala, esse cara é um cara... Chegou lá, o Rafael, eu falei, puta que pariu, tô na casa do Renato Aragão, vim entrevistar o Renato Aragão. Eu fiquei quase 2 horas entrevistando ele para esse livro. Ele elogiou minha pesquisa. Pro livro, não pro livro. documentário. Ele elogiou minha pesquisa. Falou, tô aqui com as portas abertas. Falei, Renato, eu tenho muito mais coisa ainda para falar dos Trapalhões. Eu quero escrever mais livros, quero fazer mais coisas, como de fato eu vou fazer, né? Eu lancei essa das HQs, vou lançar essa biografia em primeira pessoa e tenho outros projetos dos Trapalhões, porque eu acho que é um tema infinito. Então ficou uma imagem muito boa. Criamos uma imagem muito boa. Essa biografia que eu fiz a matéria para a Folha conta com 2 depoimentos meus nesse livro dele. Eu falo do cinema e falo das HQs. E ele usa meus 2 livros como fonte bibliográfica do livro dele. Tá. Só que eu acho que foi a partir daí que a coisa desandou. Talvez ele não tenha aceitado bem o fato de eu ter falado mal do livro dele. Ele não soube separar
o jornalista do fã. E o que acontece? A esposa dele, a Lilian Aragão, é assessora de imprensa dele. É a que manda na agenda dele. E ela não manja nada de comunicação. Absolutamente nada. Ela não é da área, ela não é do métier. E muito dessa imagem ruim do Renato Aragão se deve a ela. Talvez, se ela fosse uma pessoa, ou ele colocasse uma pessoa que fosse da área, essa imagem que o Renato tem hoje, qualquer coisa que você vê hoje, uma notícia relacionada ao Renato Aragão, você vê os comentários, 98% são de pessoas xingando ele. Um cara que fez tanto pelo país, assim, em termos de cinema, televisão, formou quantas e quantas pessoas. É um cara que hoje, se ele tivesse que sair na rua, ou uma notícia que fosse, todo mundo tinha que falar, porra, o Renato, o cara é um gênio e tal. Hoje a maioria das pessoas xingam ele. Por quê? Ele tem uma imagem que é uma imagem ruim. E essa imagem ruim, muito em razão da esposa dele. Vou citar alguns exemplos. Eu participei do Persona em Foco, que é um programa da TV Cultura que homenageia determinado artista. Já passou por lá Tarcísio Meira, grandes caras da teledramaturgia. O Dedé foi um dos homenageados. E eu fui um dos entrevistadores. Esse programa é homenageado e ficam 2 entrevistadores. Era eu e a Silvia Massari, que é uma figura histórica dos Trapalhões, uma atriz histórica. E aí no final, durante o programa, eles chamam pessoas para mandar uma mensagem, sabe? Vamos supor que você fosse lá. Aí eu pedi pro Mandíbula, falei, Mandíbula, manda uma mensagem do Vilela e tal. Pô, que legal trabalhar com o Vilela, um cara que eu conheço e tal. Cada um fazia uma coisa. O Carlos Alberto de Nóbrega mandou uma mensagem, outros mandaram uma mensagem. Acabou o programa, eu falei, eu não vi o Renato aqui. Daí a produção falou assim, ele não quis gravar. Eu falei, cara, trabalhou anos com o Dedé, custava, porque os caras gravavam no celular e mandavam, sabe? Custava perder 1 minuto e falar, Dedé, que legal que você está sendo homenageado e tal. Não mandou. E por que não mandou? Por conta disso, cara, assim, é mal assessorado. Porque se fosse bem assessorado, fala assim, Renato, manda, senão vai pegar mal, as pessoas vão reparar. Um monte de gente falou, ué, cadê o Renato? Entendeu? Daí fala, pô, o Renato não quer prestar uma homenagem ao Dedé. Então cria essa imagem. Tô te dando um exemplo de vários. Entendeu? Assim. Então, esse tipo de assessoria faz mal a ele. O Carlos Alberto, o Dedé participa da Praça é Nossa. Quando a Globo não renovou com o Renato, o Carlos Alberto falou, meu sonho é trazer o Renato aqui para a Praça é Nossa, para fazer um quadro. O Renato. O Dedé participa. Mas o Carlos Alberto falou isso nos meios de comunicação, falou, meu sonho é o Renato aqui na Praça é Nossa. Custava, o SBT ia pagar uma passagem de primeira classe para ele. Gravar 5 minutos, uma homenagem, o que for. Cara, quantos humoristas, quantos caras legais foram na Praça é Nossa. Carlos Alberto, cara, estendeu a mão pro Renato e pro Dedé. Lá atrás. O Carlos Alberto foi redator dos Trapalhões por muito tempo. O pai e o filho. Ah, é? Eles chegaram a participar da Praça da Alegria. Chegaram a participar. Custava o Dedé o Renato com uma dívida de gratidão. Falou, eu vou até lá. Participar, fazer um quadro. Não foi. E nem responde. Entendeu? Não cria uma imagem de antipatia. Eu não estou cometendo crime algum. Mas entendeu? O advogado do Didi já falou comigo? Já falou comigo. Falou o quê? Já me ameaçou. Entendeu? Nesse meio do processo do comentário, como eu sou um jornal do Rio, acho que se não me engano o Extra, fez a primeira matéria a respeito do documentário. Ele ainda estava em produção. E aí, enfim, conversei por mais de 1 hora com o jornalista e tal, e teve uma hora que o jornalista falou, e aí? E o Renato falou, o Renato não quis falar comigo. Qual que foi a manchete? Renato se recusa a falar com Rafael. Começou a encavalar uma série de outras matérias.
Cara, o documentário, é isso que eu falo. É o documentário que ainda não existe, que ainda ninguém viu, mas é o mais falado de todos os tempos. Foi 4 páginas da Veja, foi capa da Folha, Estadão, foi... Tô indo em vários... Tô aqui, entendeu? Por quê? Porque pela força dos Trapalhões e pela curiosidade que esse documentário gera. E o que falta para isso aí? Mas só um parênteses. Tá. E aí o que acontece? Por conta dessa curiosidade, por conta da força dos Trapalhões, esse documentário cria uma expectativa. Em torno disso, ligou o advogado do Renato. Falou, mas que esses absurdos que estão contando aí, que você está falando, tal, que o Renato tinha uma porcentagem maior, que o Renato fazia isso, que o Renato fazia aquilo. Eu quero todas as fitas, todas as entrevistas, para ele poder se defender. Eu falei, não vou te dar essas imagens. Porque você vai fazer, por isso que eu não disse o nome do cara. Ah, tá. Porque você vai intimidar todos esses caras que falaram comigo, só que você não tá botando medo em mim, mas pode ser que você bote medo nesses caras. Só que eu tô com esses caras até o fim. Entendeu? E os caras são testemunhas oculares. Eles viram, eles trabalharam com os Trapalhões. Aí ele recuou. Mas eu sei que ele vai me processar. Entendeu? Tá pronto. Assim que o filme for lançado, vai vir um processo. E isso é uma coisa também que eu quero contar. Apesar de ter muita gente que me xinga, mas também tem muita gente que me apoia. E eu recebo, quase todo dia, mensagem de advogado do país todo, falando, Rafael, eu tô com você, se você precisar, te defendo, não sei o quê, porque eu acredito na liberdade de expressão, eu acho que o que você está fazendo não é crime algum, é um trabalho jornalístico, entendeu? Você ouviu pessoas que trabalharam com os caras, então isso não é crime, entendeu? E aí eu falei para o advogado do Renato, eu falei assim, se ele quer se defender, ele me recebe na casa dele, eu vou fazer as perguntas mais espinhosas, e aí eu coloco na íntegra ele rebatendo tudo que esses caras falaram. Então, por exemplo, esse caso dá uma... Mentira! Eu nunca fumei. Ótimo. Tem os dois lados. Do Renato tem até um episódio, uma história engraçada, que isso... Se os caras me xingaram agora, vão xingar mais ainda, que é o seguinte. E não fique bravo, porque assim, é o que eu tô falando, cara, é humano, entendeu? Pisada na bola, ou derrapada e tal. Em 76, os Trapalhões eles estão fazendo a produção do filme Os Trapalhões no Planalto dos Macacos. No Planalto, eu lembro disso. Né? Que é uma paródia do... Lembro porque eu assisti bem depois, né, Mandíbula? Que eu não era nascido. Você não era nascido, você assistiu no DVD. Exatamente. Exato. Entendi. No YouTube ele assistiu. No YouTube. Que é uma paródia do Planeta dos Macacos. Né? Os Trapalhões sempre brincavam muito disso. Né? Tinha o Robin Hood. Do Guerra nas Estrelas fizeram também. Guerra nas Estrelas. Fizeram uma série que era muito legal isso. Robin Hood Trapalhão, Trapalhão na Floresta e tal. E o que acontece? O Renato se apaixona por uma moça da produção do filme. E, cara, tem gente que quando fica apaixonado perde a cabeça. Entendeu? Faz coisas que às vezes até o cérebro duvida, né? E essa mulher, que era uma mulher deslumbrante, encantadora, parte dessa produção foi filmada em São Paulo, em Cotia. Cotia tinha um centro, não sei se ainda tem, de balões. As pessoas faziam balonismo em Cotia e tal. E eles foram gravar lá, porque tinha umas cenas de balões tal no filme. E aí deu um problema na produção desse filme. E eles tiveram que se hospedar num motel, na Raposo Tavares. E o motel, como vocês sabem, tem uma cama só. É um quarto com uma cama. E falou, é o seguinte, tem poucos quartos aqui, então a gente vai fazer um sorteio para ver quem que vai dormir com quem nessa cama, né? E essa moça fala, deixa que eu faço o sorteio. O filme foi dirigido pelo Tanco. E aí, então sorteou, vamos lá, Mussum vai dormir com o Dedé. Tá. O Tanco, como era um senhor, ficou no quarto sozinho.
Mas, sei lá, o Mandíbula vai dormir com o Vilela. Uma coisa assim. E aí acabou o sorteio e falou, peraí, mas tá faltando o Renato. Falou, não, o Renato vai dormir comigo. Ela falou? É. E eles se envolveram nisso. Até aí nada demais. O que acontece? Nesse motel, sabe essas luzes que ficam embutidas, essas de jardim assim, Sim. que são coloridas e tal? O Renato fumou maconha com ela. Eu não esperava isso, velho. Não é, Mandíbula? Que informação. Eu pensei em qualquer outra, sei lá, Eu também. roubou uma luz. Não. Fumou, talvez pela primeira vez na vida, talvez pela primeira e última vez na vida. O fato é que aquilo não bateu bem para ele. E por que foi isso? Porque chamou a atenção que ele ficou na área externa, atrás dessas luzinhas assim, achando que era vagalume. E todo mundo, aqui o vagalume, aqui. Falou, Renato, o que você tá doido? Falou, não, ele acabou de fumar. Você imagina uma coisa dessa? Cara, que cena incrível, cara. Aí, Petete, olha esse vagalume aqui, Petete. Não é, seria isso, mais ou menos? Qual a sua imitação de... Eu não tenho base suficiente pra fazer a imitação. Tá. Né? É a primeira vez que eu tô Quem te contando contou? isso. Quem te Tá no contou filme. Mas quem te contou essa informação? Eu ainda não vou contar. Porque, assim, Tá. vamos guardar pro filme. Mas eu tô contando isso agora em primeira mão pra você. Assim. Não, é um mas- fato que é no filme. Mas você falar quem foi, não desmerece a pessoa querer não ouvir a história desmerece inteira. a pessoa, tá. mas é o seguinte, pode ser que intimidem essa pessoa. Entendi. Entendeu? Vocês não vão ligar pra ela e falar... Eu vou contar no documentário. Entendi. Mas, E tava lá nessa produção. tava lá, assistiu, viu isso. Tá. É uma testemunha ocular. Daí ela fala, o Rafael tá inventando. Não tô inventando, o cara me Entendi. contou. É uma história super engraçada. Aí vão falar assim, o Rafael tá Nada chamando o Renato de demais. maconheiro. Não. Pode ter sido uma Entendeu? experiência única. Exato, entendeu? O cara se apaixonou, o cara foi na onda dela, aquilo não desceu bem. E qual que é o problema disso? A mesma coisa do Zacarias, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo isso humaniza esses caras. Fala, porra, o cara se apaixonou por uma mulher e perdeu a cabeça por ela, entendeu? E o mais engraçado disso, ele se apaixonou tanto por ela que colocou um detetive atrás dela. Sabe aquela paixão possessiva? Sei. Eu tenho isso com o Mandíbula também. Tem. Você tá ligado que tem um detetive atrás de você, né? Eu sei. O cara não sabe se esconder direito, viu? É. O Noah, né? E aí um dia o detetive falou, não tem uma boa notícia pra te dar, não. Falou, o que foi? Falou, tá saindo com outro. Caramba. Ele não deu muita sorte com essa moça. Entendeu? E aí terminaram. Aí terminaram. Ela nunca mais trabalhou com eles, tal. Entendi. Ele trabalhou em duas produções, o Simbá e os Trapalhões no Planalto dos Macacos. Mas ela não era atriz, era produtora. Produtora, técnica. Técnica, parte técnica. Tá. Né? Mas assim, são coisas que são curiosas, que assim, claro. poxa, eu não sabia. Mas eu perguntei pro Dedé sobre esse lance de ser chamado de Didi ou senhor Renato, né? É. Não perguntei? Acho que eu perguntei aqui, né? Eu acho que sim. E ele falou que não tinha isso. Tem. E na verdade tem? Tem. Porque Tem, em essa relação história- aos funcionários, como que acontece essa história? É o seguinte, o Renato, ele separa muito a figura Personagem? civil da pública, né? Sei. Mas, quando ele está ali no trabalho, se tem alguém inferior no sentido hierárquico, né? Ele não gosta. Né? É diferente, por isso que eu gosto, e nesse documentário foi importante entrevistar pessoas de produção, de bastidores, que esses caras contam as coisas. Se você chegar aqui e entrevistar a Angélica, ele vai falar, o Renato me trata super bem. E não ia ser diferente. É a Angélica. Entendeu? É tipo, tá ali. Mesma coisa o Dedé. Mesma coisa o Pelé. Agora, vai falar isso com uma camareira. Com o produtor. Entendeu? E aí eu entrevistei a camareira dos Trapalhões. E ela fala, ele não gostava que chamasse ele de Didi. Era como? Senhor Renato. Entendeu? Entendi. Tratamento formal.
E mais de uma pessoa falou isso pra você? Sim, Ah, é? sim. Quem mais, você lembra? Ah, o produtor, uma série de pessoas. O carinha que você falou lá, o do